Mais uma boa questão. Esta questão aí, também da ESAF, aplicada em 2008. Um renomado economista afirma que a inflação não baixa ou a taxa de juros aumenta. Do ponto de vista lógico, a afirmação do renomado economista equivale a dizer que, pessoal, ela é na verdade, está na página 188 aí, 188. Ela é a segunda questão da lista, viu? É a segunda questão da lista. A gente viu a terceira, esta é a segunda. Ela está aqui, eu vou contar para vocês. Peraí. Questão 2, está aqui, ó. Questão 2. Questão 2, tá aí. É uma questão muito importante. Um renomado economista afirma que a inflação não baixa ou a taxa de juros aumenta. Do ponto de vista lógico, a afirmação do renomado economista equivale a dizer que, no livro é a página 188. Essa questão é muito importante mesmo. Porque ela é de um nível espetacular em termos de equivalência de proposições. Porque ela cobra a essência de equivalência de condicional. E eu disse a vocês que quando vocês virem uma condicional na prova, para trabalhar com ela, caprichem. Porque questões de condicional, principalmente equivalência, não é para qualquer um, tá? É para quem realmente estuda, é para valer. Então, estuda em condicional. Quem preferiu aprender, quem preferiu memorizar, qualquer que seja o seu método, né? Muitas vezes o aluno prefere desenvolver o seu próprio método particular, utilizando dados e utilizando macetes do professor. Tudo bem, faça do seu jeito. Aqui, gente, observe. Um renomado economista afirma que a inflação não baixa ou a taxa de juros aumenta. Aqui facilitou que ele colocou entre aspas, né? Então você tem aqui, a inflação não baixa ou a taxa de juros aumenta. Vamos colocar aqui. A inflação não baixa ou a taxa de juros aumenta. Esta foi a declaração deste economista, deste colega, né? A inflação não baixa ou a taxa de juros aumenta. A inflação não baixa, a taxa de juros aumenta. Ok. Do ponto de vista lógico, a afirmação do renomado economista equivale a dizer que, ou seja, mais uma vez, equivalência. O que o autor quer é que, dentre as alternativas listadas, A, B, C, D e E, você indique qual alternativa traz uma sentença equivalente à sentença dada. Qual é a primeira regra do método? Na verdade, é a única de equivalência. A primeira regra é, você vai observar a estrutura utilizada na sentença dada. Qual é a estrutura? Aqui nós temos: a inflação não baixa ou a taxa de juros aumenta. Ah, professor, aqui eu tenho uma disjunção. Exatamente, uma disjunção. E aqui a inflação não baixa, a gente vai chamar de inflação de P. Então nós temos aqui o quê? A negação de P, não é isso? Nós temos aqui a negação de P. A negação de P em disjunção com a taxa de juros aumenta. Com o quê? Não é isso? Vamos transferir para cá para ficar mais fácil. É a negação de P em disjunção com Q. Ok. E agora, professor? O que eu faço? Bom, não é bem uma regra, mas após você verificar a estrutura, depois que você... A primeira coisa é fazer isso aí. Você vai
você vai relatar a estrutura, você vai colocar a estrutura, a essência, digamos assim, codificar a essência da sentença dada. E nesse caso é a negação de P em disjunção com Q. E agora vai achar uma sentença equivalente à sentença dada. Gente, se vocês observarem que as alternativas, eu vou aumentar um pouquinho aqui, se vocês observarem as alternativas que o autor traz aqui, observe, letra A, se a inflação baixa, tal, 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 letra B, se a taxa de juros aumenta, tal, 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 se, ou seja, todas as alternativas trazem o quê? Todas trazem se então, ou seja, todas as alternativas da questão trazem condicionais. Você já deve sacar, puxa, se ele trouxe condicional em todas as alternativas, obviamente e logicamente, o autor está querendo me testar equivalência lógica de condicionais. Só que ele fez o contrário. Ele não deu uma condicional para você encontrar uma sentença equivalente. Ele deu uma sentença para dela você encontrar a condicional. Mas professor, e neste caso? Realmente este é o caso que, digamos assim, mais confunde os candidatos quando estão realizando questões, provas, onde conste equivalência de proposições, principalmente equivalência de condicionais. Mas, o que você deve fazer? Gente, é só você se lembrar do tipo de equivalência de condicional. A gente viu nas aulas, exatamente. E quem lê o livro, eu esmiuço isso aqui no livro, realmente, equivalência de condicional, a gente trabalha no livro de forma realmente bem profunda, justamente para o aluno, para o candidato não ter dificuldade, né? Para o candidato não ter dificuldade. Porque condicional cai bastante. E você tem provas de raciocínio lógico, argumentativo, até quando mistura o raciocínio lógico argumentativo com o quantitativo, como, por exemplo, em provas da Receita Federal e outras, misturam, né? Você tem, às vezes, duas, às vezes até três questões com base em condicionais. Então é preciso realmente aprender condicional, né? Ok, gente, a condicional, eu vou colocar aqui do lado, olha, uma condicional. Vou pôr P em condicional, P em condicional com Q. Pessoal, eu disse a vocês que a condicional ela possui duas formas de equivalência. Ou seja, esta estrutura aqui, P em condicional a Q, existem duas outras estruturas que constroem, que montam sentenças equivalentes à sentença incondicional, né? Duas outras. A primeira sentença equivalente à sentença condicional nós chamamos de proposição contrapositiva. Para quem gosta de memorizar, né? Se memorizar, tudo bem, mas não precisa. Bom, o que diz a proposição contrapositiva? Ela diz o seguinte: se eu tenho P em condicional a Q, isto aqui é equivalente à negação do segundo em condicional com a negação do primeiro. Então vamos lá. Negação do segundo, que é Q, em condicional com a negação do primeiro, que é P. Está vendo aqui? Negação do segundo em condicional com a negação do primeiro. Ok. Aí, observem que negação do segundo em condicional com a negação do primeiro, aí você vê que você não tem aí. Não é isso? Ou melhor, olha o que eu tenho. Eu tenho a negação de P em disjunção com Q. Então, não é. Vou repetir. O que nós estamos fazendo aqui? O autor pediu, ele nos deu uma sentença, e quer que a gente encontre uma sentença equivalente à sentença dada. Nós vimos que nas alternativas todas são o quê?
todas são condicionais. Ou seja, esta sentença equivalente que você vai encontrar, ela terá que ser uma condicional, porque todas que estão nas alternativas são condicionais. Mas eu ainda estou fazendo melhor, estamos partindo do pressuposto de que a gente nem conhece, nem viu as alternativas ainda, né? Então você sabe que a condicional só possui dois tipos de equivalência, só, né? Até parece. A negação de Q em disjunção com a negação de P. Negação de Q em disjunção com a negação de P. É a primeira que a gente chama de proposição contrapositiva. E a segunda imagine, a negação da proposição. Que é justamente isso aqui. É justamente a estrutura que ele nos deu. A inflação não baixa ou a taxa de juros aumenta. A negação de P em disjunção com Q. Vou escrever aqui, olha, no cantinho. A negação de P em disjunção com a afirmação de Q. Ou seja, a negação do primeiro em disjunção com a afirmação do segundo. Está aqui, olha. Aqui, segundo. Então nós temos, em condicional, nós temos duas formas de equivalência. E nesta questão, claro, nesta questão aqui, quem memorizou as formas de equivalência, já tiraria de letra. É só se lembrar das duas formas de equivalência de condicional. Aí, você se lembra da primeira, proposição contrapositiva, quer dizer, negação do segundo, negação de quê? Em condicional com a negação do primeiro, negação de P. Aí você vê que isso aqui não é a estrutura dessa sentença, não é a estrutura dela. Mas quando você se lembra da negação da condicional, você vai ver que é justamente isso aqui. A negação de P é de junção com Q. Ou seja, a sentença dada pelo autor contém a estrutura, a negação de P em disjunção com a afirmação de Q, que é justamente a negação da proposição. Ok? Então, gente, então, se o autor está me dando negação da proposição, negação da condicional, desculpe, se o autor está me dando aqui negação da condicional, vocês se lembram da aula, né? Claro, a gente nega a condicional e depois nega o resultado dela. Aí a gente vai dar nisso aqui. Se você tem uma condicional P em condicional a Q, ao negar isso aí e depois negar o resultado, você terá a negação de P em disjunção com Q, que é a negação da condicional, que é o segundo processo de equivalência da condicional. Então, se o autor me deu isso aqui, se a sentença que ele me deu é essa, e eu estou vendo que as alternativas contêm condicional, simplesmente a resposta será uma condicional pura. P em condicional com Q. Professor, o que o senhor está chamando de condicional pura? Uma condicional onde você não terá, por exemplo, negação, a negação do todo, né? E assim por diante, ou a negação da primeira, a negação da segunda, é a condicional pura, que é a letra D de dado. Se a inflação baixa, então a taxa de juros aumenta. Inflação baixa, ó, afirma P em condicional com Q, a condicional pura. Se a inflação baixa, então a taxa de juros aumenta, exatamente. Para ficar ainda, eu sei que teve gente que não veio na aula de equivalência e que talvez não tenha assistido ao DVD, que não recebeu a gravação ainda, né? Então eu vou mostrar aqui o processo de negação da proposição, da condicional. Negação da condicional. Vou mostrar de novo, pessoal. Então você já sabe que se eu tenho P, já viram a resposta, letra D de dado. Se eu tenho P em condicional com Q, eu terei duas formas de equivalência aqui. Qualquer sentença que contenha a estrutura, a negação de Q do segundo, né? Negação do segundo, em condicional com a negação do primeiro, que é P, qualquer sentença que tenha essa estrutura aqui será equivalente a uma sentença que tenha a estrutura P em condicional a Q. Por quê? A negação de Q em
condicional com a negação de P é na verdade, uma forma de equivalência de P incondicional a Q. É o que a gente chamou na aula de proposição contrapositiva. Proposição contrapositiva, ok? Assista a gravação que a gente fez para relembrar, não pode esquecer disso. Proposição contrapositiva. Mas há uma segunda forma de equivalência da condicional, que é o que a gente chama de negação da condicional, como a gente deu aqui, e eu quero repetir. Mas antes de colocá-la aqui, vou pôr interrogação aqui, nós vamos ver o processo de encontrar, porque quando o autor deseja complicar mais, ele simplesmente cobra de vocês o processo. O processo, aí complica mais. Qual é o processo? Eu vou negar a condicional e depois negar o resultado. Como é que eu nego isso aqui? Como é que eu nego a condicional? A gente nega a condicional através de uma conjunção. A negação de P em condicional a Q é a negação de P e de junção com... Desculpe, maluco aqui. Eu afirmo P, troco o sinal de condicional para conjunção e nego Q. É isso que eu faço. Ok? Então está aqui a negação da condicional. Agora eu vou negar isso aqui. Eu vou negar a negação. O que eu faço para negar a negação? Para negar essa conjunção. O que eu faço? Eu nego a conjunção com uma disjunção. A negação de P é não P, troco o sinal de conjunção para disjunção, e a negação da negação de Q, gente? É Q. Não é isso? A negação da negação de Q é Q. Então é a negação de P em disjunção com a afirmação de Q. Exatamente, aqui eu tenho a negação da condicional. A gente coloca aqui dentro, que é o segundo processo de equivalência da condicional. A negação de P em disjunção com a afirmação de Q. Vamos para a próxima questão.